Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no meu escritório, né? Aqui que eu corrijo minhas provas, meu trabalho, meu dia a dia, meus gatinhos com tudo passeando aqui no meio. Não repara se eu entrar aí no meio do vídeo. Mas eu queria tratar hoje com vocês sobre um conflito muito antigo e ao mesmo tempo muito atual, que é o conflito entre israelenses e palestinos. Então, caiu no Enem esse ano, então achei legal trazer aí um resumão para vocês entenderem. Muito bem, ele trata de antes de Cristo, certo? Quando os judeus moravam na terra onde hoje é Israel, mas naquela época não chamava Israel. Ó, o Gil chegou aí, e aí Gil falou aí pra galera, Chiquinho. Bom, vamos concentrar aqui. Então, a terra não chamava Israel, era a terra dos judeus, os hebreus, no caso, e chamava, sei lá, Judéia, Canaã, tinha os nomes, era terra sagrada para eles. Muito bem. Só que eles sofreram uma imensa seca. E aí, ali perto, tinha o Nilo, o Egito, que eles ouviam falar, que era muito fértil, que era muito bom, e eles fogem para o Egito, né? Foi considerada a primeira diáspora do povo judeu. Quando eles chegam no Egito, eles são escravizados pelos egípcios. Então, os hebreus, né, os judeus, eles ficam escravos dos egípcios por muitos anos. Dizem que eles que construíram todas as pirâmides, apanhavam pra caramba, enfim. E o sonho deles sempre foi voltar para a terra sagrada. Só que eles nunca conseguiam. Aí acontece um rolo lá, o faraó viajou, achou que alguém ia tomar o poder dele e manda matar as crianças. Tem essa pegada bíblica meio histórica, mas eu tenho um pouco a ver, né, com a geografia, com o final que eu vou falar. Aí surge Moisés e é um nenezinho que acaba sendo adotado pela família do faraó. E aí ele cresce com estudo, com ele é letrado, ele é inteligente, e ele, quando ele fica mais velho, ele meio que se identifica com o povo hebreu, ele vê que ele é parecido, ele, né, ele fica meio bolado e ele compra a ideia dos judeus de voltar. Fala que vai ajudá-los a voltar. E aí ele ajuda os judeus a voltar, certo? E aí, quando eles voltam, né, tudo bem que a Bíblia fala que abriu o Mar Vermelho e tal, cientificamente não foi bem assim, diz que tem alguns bancos de areia que dava para atravessar, e como Moisés sabia, né, de toda a hidrografia ali da região, ele estudou tudo, então ele sabia disso, ajudou a galera a voltar. Só que quando eles voltam, a terra não estava mais vazia, tinha gente morando ali, ocuparam o lugar deles. E quem que ocupou o lugar deles? Os palestinos. Os palestinos é um povo árabe, no passado teve uma expansão árabe ali, sabe? Então os palestinos estavam morando ali e achavam que os judeus eram, tipo, não eram bem-vindos, eram alguém que estava invadindo a terra deles, certo? Eles não sabiam da história do passado. Muito bem, aí o conflito se estabeleceu. Os judeus voltaram para a terra achando que os palestinos tinham invadido, e os palestinos estavam ali achando que os judeus eram os invasores. E os dois acham que a terra é deles, é uma terra sagrada, é uma terra com uma importância muito apegada ao solo, à religião, à fé, porque não é uma terra que tenha petróleo, é deserto, é um clima desértico, não tem nada de economia importante em destaque lá, certo? É apenas o apego à terra, é um conflito religioso e territorial. Muito bem. Então, os judeus acabaram se espalhando de novo pelo mundo e foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, enfim, né, a segunda diáspora aí deles. Quando acontece no século XX, eles são super perseguidos por Hitler, não é? Nos campos de concentração, Hitler mata um monte de judeu, todo aquele horror, aquela vergonha que foi o Holocausto, né? Perseguição aos judeus, esse povo, foi realmente muito triste. Quando acaba a Segunda Guerra, os Estados Unidos é vencedor, né? A Alemanha perde. E aí, os Estados Unidos são vencedor, né? E aí eles criam a ONU e o Conselho de Segurança, e os Estados Unidos resolvem favorecer os judeus. É importante estrategicamente para ele ter um país amigo no Oriente Médio, não é? Então aí os judeus resolvem criar um país para eles se sentirem seguros. E que lugar do mundo que eles escolheram para ter um país deles? Óbvio que lá, onde era a Judéia, Canaã, terra sagrada.
Então eles escolheram lá. Fundaram então a ONU, funda Israel em 1947, dando prioridade aos judeus, dando a presidência desse país para um judeu, divide o território meio a meio, mais ou menos meio a meio, com os palestinos, dão 2 territórios para os palestinos dentro de Israel. Um mais em cima chamado Cisjordânia, um mais embaixo chamado Faixa de Gaza. Então ali dentro era para morar palestino e no meio tudo Israel, os israelenses, os judeus. Porém, com o passar dos anos, o que foi acontecendo? Os judeus foram invadindo esses territórios palestinos, foram construindo assentamentos. E esses assentamentos, gente, injustiça, né? Já estava dividido, eles não respeitaram isso não. Certo? E aí, vira e mexe, o povo judeu, ele barra a entrada de alimentos para os palestinos, não deixa chegar remédio, material de construção civil, colocou tudo alambrado em volta da Cisjordânia e de Gaza. Tipo, o palestino, ele é odiado lá, ele deixa eles num canto, deixa eles isolados, não deixa chegar suprimento. Pra quê? É uma forma de castigar esse povo, e ele não pode bombardear, e é super inadequado perante a ONU, perante os países, ia, pegar muito mal, não pode, direitos humanos, blá blá blá. Então ele não tem armamento para isso, para acabar com os palestinos em 2 dias, porém ele não faz, porque não pode. E que forma que ele vai massacrando os palestinos? Dessa forma, vai cortando alimento, cortando as coisas. Então, realmente é muito triste o que os judeus fazem hoje para os palestinos, certo? Em Israel é super lindo, é super chique, é um condomínio de luxo, a céu aberto, é muita segurança. E Gaza e Cisjordânia parecem favelas, é muita pobreza, certo? E vira e mexe, dentro deles surgem aí grupos terroristas, por exemplo, o Hamas, na faixa de Gaza, e o Hamas faz alguns ataques contra judeus, só que daí os judeus eles fazem retaliações, destruindo muito mais, inclusive hospitais, escolas, atingindo civis. Então é muito desigual o poder, de todos, mas o ódio existe, o diálogo é cada vez mais difícil, e atualmente o Trump declarou que Jerusalém deveria ser uma capital israelense. E Jerusalém era uma cidade, é a cidade mais importante para as 3 religiões do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, certo? E quando Israel foi criada, eles deram uma capital neutra, que era Tel Aviv, certo? Para justamente não ter briga. Rapidamente os judeus já contornaram, deixaram Jerusalém ali entre os dois, entre a Cisjordânia e Israel, mas capital Tel Aviv. E agora o Trump, ele reconhece Jerusalém como a capital de Israel, Judéia. E aí os palestinos não concordam, ninguém concorda, mas Estados Unidos concorda, né? Então surge aí conflitos atuais, eles têm períodos longos de trégua, mas depois reacende um bombardeio outro, e não sabemos se tem solução. Bem provavelmente não, é muito complicado, é como trata de um conflito de antes de Cristo, até hoje, mas vamos ver, o que acontece aí nesse barril de pólvoras que é o Oriente Médio. Espero ter ajudado, ter dado esse resumão aí em, 9, 10 minutos sobre israelenses e palestinos. Estuda, vê jornal, em jornal eles falam muito sobre esse conflito, fica ligado, vê quem é judeu, vê quem é árabe, vê quem é Israel, vê quem é Palestina. O Brasil apoiava, reconhecia a Palestina, agora com o nosso novo governo, não sei se vai reconhecer, mas não, gente? Então, bons estudos para vocês, até o próximo vídeo.